As mortes contra os advogados do estado do Pará continuam. Em visita a Brasília, o presidente da seccional paraense, Jarbas Vasconcelos, comentou sobre o assunto em entrevista à TV OAB. Durante o segundo Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas, realizada na sede em Brasília, o Conselho Federal da OAB afirmou que apresentará a manifestação junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos os casos de violência sobre o exercício da profissão dos advogados. Para o presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, providências exemplares devem ser tomadas o quanto antes. Reunida com a comissão, o presidente da Comissão de Prerrogativas, junto com o presidente da OAB do Pará, de ingressar com uma denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos, além de denunciando essa situação dos colegas que foram vitimados no estado do Pará, além de também buscar o ministro da Justiça para que haja a colaboração federal na apuração e na punição dos responsáveis por este crime, com certeza também de que temos que dar respostas à altura destas violações inaceitáveis à nossa profissão. Só nos últimos 9 meses, 9 advogados já foram assassinados no estado do Pará. Na maioria das vezes, os crimes são cometidos como forma de execução, o que leva as autoridades de investigação e a Ordem dos Advogados do Brasil crerem que trata-se não de crime comum, mas sim de repúdio em relação ao exercício da profissão. Para Jarbas Vasconcelos, os casos são as chamadas pistolagens, execuções a mando de alguém. O caso mais recente em que o advogado Jorge Antônio Machado foi assassinado em Marabá é emblemático. O Dr. Machado foi assassinado por 2 pistoleiros. Esses pistoleiros foram hoje capturados pela polícia e a razão do crime é um ex-cliente insatisfeito com o trabalho do Dr. Machado que mandou executá-lo. Então, praticamente, qual que vai ser agora o papel da ordem em relação a isso, a continuação desse processo? Bem, primeiro é fazer com que essas pessoas, os executores e o mandante, sejam presos e julgados, porque todos os casos de assassinato de advogado no Pará nos últimos anos têm a característica que são crimes de mando, de pistolagem, de execução. Desde o início, a polícia chegou a aventar em latrocínio, mas não foi. Eles chegaram atirando o nosso colega. E agora cuidar para que a polícia encerre o inquérito, vá à justiça, nós possamos julgar de uma forma rápida, que possa dar uma resposta à sociedade. O fato de ter um crime de advogado atrás do outro tem como causa também, ou causa principal, a inércia, a leniência do poder público que não apura. Esses casos nunca se encerram. Nós estamos realmente numa situação limite, eu digo nós, todo o sistema OAB. Ontem o presidente Marcos Vinícius, mais uma vez, com a sua valentia, frente das questões da defesa da vida, das prerrogativas dos advogados, determinou uma representação à Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que nós possamos chamar a atenção internacional para o que ocorre no Pará. Segundo informações que nós temos dos Advogados Sem Fronteiras, o Pará é a região onde mais se comete violência física contra advogados no mundo todo. Então é evidente que nós estamos diante de um foco de violação dos direitos humanos, de violação do Estado Democrático de Direito, e é preciso que o Brasil, não só o Pará, o Brasil possa entrar nessa luta junto conosco para que esses casos sejam esclarecidos e os culpados punidos. Nós até no Pará temos várias possibilidades, porque no Pará os advogados estão como era na década de 80 e 90, os líderes rurais. Nós temos colegas marcados para morrer. Então, eu espero que a ação enérgica do Estado coíba e esses colegas que estão na lista de marcados para morrer não venham efetivamente ter a promessa de morte e a sentença de morte que paira sobre eles. A Ordem dos Advogados do Brasil está oferecendo mais 2 novos cursos ministrados pela Escola Nacional de Advocacia. Um sobre advocacia eleitoral e outro sobre processo judicial eletrônico.
A Escola Nacional de Advocacia apresentou mais 2 cursos à distância que serão realizados neste ano: Advocacia Eleitoral e Processo Judicial Eletrônico. O diretor-geral da ENA, Henry Clay, falou sobre as aulas oferecidas pela instituição. Já está sendo iniciado agora em 2014 em curso com o Plus. O Plus é o Programa de Educação à Distância. Programa de Educação à Distância que já agora, no mês de abril, lança 2 cursos com conteúdo práticos. O primeiro curso, que foi lançado aqui de forma apoteótica, vamos dizer assim, e o que demonstra a prioridade da diretoria do Conselho Federal, do presidente Marcos Vinícius, em que nós lançamos aqui e vai iniciar no dia 22 de abril o curso de Advocacia Eleitoral. Esse curso foi formado, é um outro método que nós implantamos na escola, é o seguinte: envolver a parceria direta com as comissões temáticas do Conselho Federal, prestigiar os integrantes, advogados das comissões temáticas para, inclusive, prestar essa contribuição direta à advocacia brasileira através dos cursos da ENA. E fizemos, portanto, esse curso com a colaboração direta da Comissão Nacional de Direito Eleitoral, tão bem presidida pelo colega Norberto Campelo. O outro curso que nós vamos lançar quarta-feira aqui, né, pela manhã, e já terá início logo no mês de maio, é o curso prático sobre o PJE, o Processo Judicial Eletrônico. E agora, então, ele ganha um grau de importância ainda maior, porque o CNJ acabou de decidir, né, inclusive atendendo um próprio pleito da OAB, não foi, claro que a OAB não pediu que fosse o PJE, mas era um pleito político do Conselho Federal que unificasse o sistema em torno de um programa, porque hoje nós temos mais de 50 programas rodando em todo o país. E o CNJ definiu que será um só programa e será o PJE, né, com toda a polêmica, a divergência, inclusive com tribunais, mas será um programa e será o PJE. Portanto, ganha ainda mais importância esse curso PJE, porque o que era antes, basicamente, um programa da Justiça do Trabalho, em breve será de toda a Justiça brasileira. Portanto, interessa a toda a advocacia brasileira esse curso prático mesmo, sobre PJE. Henry Clay destacou a importância dos conselheiros federais para o andamento dos cursos oferecidos. Queremos avançar no ano 2014 e queremos a contribuição de cada um dos colegas do Conselho Federal, porque o envolvimento das seccionais é fundamental para o êxito dos cursos e da própria informação e divulgação aos colegas da advocacia. Sabemos que se trata de um país continental. Se não houver o envolvimento das seccionais, das escolas, dos conselheiros federais, ou seja, dos dirigentes seccionais, as coisas serão oferecidas, mas não acontecem nos respectivos estados. Por isso, a nossa aposta em todos os cursos, em todo o projeto, ser previamente discutido e deliberado pelo Encontro Nacional das Escolas Superiores de Advocacia, né? Sair uma discussão democrática e legitimada pelas seccionais. Nós só acreditamos num projeto nacional realizado através desse método. Para o presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, é dever da ordem cuidar do aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. No artigo 44 da nossa instituição, além de todas as missões da OAB com a sociedade, com a cidadania, com os direitos humanos, temos a obrigação de cuidar do aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Portanto, integra a nossa missão, a nossa competência cuidar do ensino jurídico, da educação, do aprimoramento dos colegas advogados em todo o Brasil. E essa tarefa está muito bem sendo encaminhada no âmbito da Escola Nacional de Advocacia, pelo diretor-geral Henry Clay, por todos os seus diretores, pelos servidores da casa, que lança nesse momento
o Programa de Educação à Distância do Conselho Federal da OAB. Mais informações sobre os cursos você confere no portal www.enaonline.com.br. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional.